Graça e paz do Senhor Jesus. Depois de muito tempo sem gravar, eu fui movida pelo Senhor a voltar a gravar. Não sei porque houve esse tempo de parada na minha vida, o Senhor sabe, mas eu agradeço a sua vida, Raquel, e você me deu um puxão de orelhas e disse: por que você parou de gravar os salmos? E eu disse: porque ninguém tem muito interesse naquilo que eu falo. E ela disse: se uma pessoa só ouvir, já tá bom, né? Por que você precisa de muito público? A gente precisa só pregar essa palavra, não importa para quantas pessoas nós estejamos falando. Então isso me fez refletir, pensar, porque eu parei. Eu não parei de meditar na palavra, eu não parei de conhecer o Senhor, mas depois que eu terminei a Bíblia, eu pensei e falei com o Senhor: eu não quero mais conhecer só a Tua palavra, eu quero viver a Tua palavra, eu quero ser parte da Tua palavra. Mas eu penso que o Senhor me deu um dom de comunicação, de poder, de saber, de estudo, porque eu gosto de estudar essa palavra. Então, por que não compartilhar com outras pessoas, né? Que talvez não tenham a mesma facilidade que eu tenho. Não que eu seja boa, tá? Não tô querendo aqui me exaltar em nome de Jesus, pelo amor de Deus, eu sou humilde. Eu entendo que eu nada sei, mas eu gosto de pregar essa palavra, eu gosto de falar das coisas do Senhor. E eu sei que isso ajuda muitas pessoas que talvez estejam perdidas, que talvez não saibam exatamente o que de muitas coisas que acontecem na nossa vida. Meditar nessa palavra é a coisa que mais nos ajuda a prosseguir, que mais nos fortalece, que mais nos inspira, que mais abre os nossos horizontes para o entendimento dessa palavra, porque essa palavra é poderosa, é poderosa. Então eu vou voltar a gravar os salmos. Não importa se para uma pessoa, 2, 10, 20, 100, não tem problema. O que eu quero é deixar aqui registrado, como eu já gravei a Bíblia toda e ainda faltavam os salmos, agora então nós vamos retornar no livro de Salmos. E esse salmo número 12 é um salmo muito poderoso, porque fala sobre o poder da palavra. Fala de 3 tipos de pessoa: do ímpio, do justo e do Senhor, da palavra de Deus, da própria palavra, e o poder que essa palavra tem sobre a vida das pessoas, como ela pode mudar, como ela pode transformar, como ela pode melhorar a vida das pessoas. E ela começa com um clamor, com um pedido de socorro. Diz assim: salva-nos, Senhor, salva-me, Senhor, socorre-me, Senhor. Sabe por quê? Diz o salmista Davi: porque já não há quem seja fiel. Sabe que os fiéis estão sendo cada vez menos pessoas fiéis ao Senhor? Muita gente vai para as igrejas, muitas pessoas são motivadas, você olha, as igrejas estão lotadas, mas os fiéis são poucos. São bem poucos. E no tempo de Davi não era diferente, porque Davi também, a gente sabe que toda a comunidade de Israel era fiel ao Senhor, eles iam para ouvir a palavra, mas Davi está dizendo que fiéis de verdade eram poucos. E ele diz assim: já não se confia em ninguém entre os homens, não dá para confiar em homens, não dá para confiar no que eles falam. Por quê? Porque a verdade é que eles iludem, eles mentem, eles são lisonjeiros, eles falam palavras bonitas, mas a verdade é que eles mudam a verdade de Deus em mentira. Eles querem mais se sobressair, querem se engrandecer, querem se lisonjear, e aí existe agora então o que acontece? Um show de narrativas da mentira, para que a mentira possa parecer verdade, para aquela palavra de Deus fique num segundo plano. Eles inventam, eles lisonjeiam, eles fazem narrativas em cima de coisas que não convêm, em cima de coisas que o Senhor não aprova, para que todos possam ser enganados, porque a palavra
ela é poderosa, ela engana as pessoas. E o homem, ele tem essa capacidade de usar a palavra tanto para o bem quanto para o mal. É uma espada de dois gumes que corta dos dois lados. Então, Davi estava preocupado, porque ele estava vendo a opressão do seu povo, ele estava vendo como as pessoas eram más e como as pessoas estavam usando a palavra em vão, usando a palavra, mas para perseguir, usando a palavra para humilhar, para deixar o pobre cada dia mais uma situação de miséria. E ele continua, cada um mente ao seu próximo. O homem é mentiroso desde o princípio, desde que Eva lá comeu e ela foi enganada através da palavra de Satanás, ela foi enganada, tomou e comeu daquele fruto. Até hoje essa mentira entrou no homem, e ela continua sendo disseminada, porque o diabo tem interesse, ele tem interesse na mentira, enquanto que o Senhor é o dono da verdade, ele é a verdade, ele é a única verdade na qual nós podemos estar colocados, a única verdade sobre a qual nós devemos nos mover. Aleluia. Ele diz assim, cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores, eles falam com segundas intenções. Sabe aquela pessoa, ela fala bonito, ela fala manso, ela parece que está falando uma coisa boa, mas na verdade ela está buscando lisonjas para si mesma, ela está tentando se engrandecer, falando mentiras, porque tudo que se contrapõe a essa palavra não passa de uma grande mentira. Aleluia! Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores. Olha o que vai acontecer. Senhor, todos os lábios bajuladores que falam contra ti e a língua arrogante que fala contra ti, Senhor, sejam cortados. Os lábios bajuladores e a língua arrogante seja cortada dessa terra, e é o que vai acontecer quando o Senhor voltar. Aleluia! Dos que dizem, venceremos graças à nossa língua. Venceremos graças à nossa língua. Nós somos donos dos nossos lábios, ou seja, nós falamos o que nós queremos, nós falamos o que nós achamos, nós falamos o que nós pensamos. Nós não estamos preocupados com o que Deus acha, com o que Deus pensa. São essas pessoas que enganam, que falam palavras que são terríveis na presença do Senhor, mas falam de uma maneira tão arrogante, tão lisonjeadora, tão bonita, que acabam parecendo verdade, mas são mentiras, porque tudo que foge dessa palavra não é nada mais do que uma grande mentira. Ele diz, essas pessoas que falam assim, ela diz, quem é o Senhor sobre nós? Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado, olha o que Davi vai falar agora, que Deus vai se levantar. Por causa da opressão dos necessitados e do gemido do pobre, agora eu me levantarei. Diz o Senhor dos exércitos. Agora é a voz do Senhor, hein? É a voz do Senhor. Ele já falou da voz do ímpio contra os justos, contra aqueles que são fiéis. E agora é a palavra de Deus. Ele diz, contra esses que fazem essas coisas, eu vou me levantar. Eu vou destruí-los, diz o Senhor. Eu lhes darei, diz o Senhor, a segurança que tanto anseiam. Eu darei ao pobre, ao necessitado, ao injustiçado, àquele que sofre perseguições injustas por amor a essa palavra. Eu farei aquilo, eu serei a segurança deles. Eles estarão seguros, porque aquele que está firmado na palavra de Deus, ele está seguro, ele está sobre uma rocha que jamais será abalada. Aleluia! As palavras do Senhor são puras. Aleluia! Presta bem atenção. As palavras do Senhor são puras. Por que você precisa conhecer essa palavra? Por que você precisa se empenhar todos os dias para meditar, para ouvir, para pensar nessas palavras? Porque elas são puras e elas são verdadeiras. E você, se você não a conhece, você pode ser enganado. Você pode ser facilmente enganado quando você não conhece a palavra de Deus e você não sabe exatamente aquilo que o Senhor pensa. Como que nós podemos conhecer o Senhor, saber o que Ele pensa?
Ele deixou tudo registrado nessa palavra. Conhecer essa palavra é muito importante para impedir que você seja enganado por aquele que quer enganar todas as pessoas. Aleluia! Ele diz assim: as palavras do Senhor são puras, elas são como prata, purificada no forno, 7 vezes refinado. Sabe o que é um forno que purifica? 7 vezes purificado, 7 vezes refinada a prata, que é a palavra do Senhor. Comparação que ele faz com coisas dessa terra, para mostrar a perfeição da palavra de Deus. Porque quando uma prata era purificada 7 vezes no forno, o que resta de impureza nela? Nada. Ela é totalmente purificada. Então, como o salmista gostava de apontar para coisas que nós conhecemos, para falar daquilo que nós não conhecemos, ele apontava para coisas dessa terra. E naquele tempo todo mundo entendia que uma prata refinada 7 vezes no forno, não vai sobrar nada de impureza, ela vai ser pura, como é a palavra do Senhor. Senhor, tu nos guardarás seguros. Aleluia. Tenha certeza disso, irmão. Tenha certeza disso, minha irmã. Você estará seguro debaixo das asas do Altíssimo, daquele que pode todas as coisas e daquele que vai julgar tudo e todos, segundo esta palavra. Aleluia. E dessa gente ele nos protegerá. Sabe quando? Para sempre. Por que ainda isso não aconteceu? Por que nós ainda somos perseguidos? Por que tantas pessoas ainda mentem, ainda são exaltadas com mentiras, com tanta coisa ruim, com perseguição? É na política, é no jornalismo, é em todos os lados. Você vê gente que mente, gente que manipula a palavra. E são bons, hein? São bons na manipulação. Fazem parecer que é uma verdade, mas é uma grande mentira. E ele diz assim: dessa gente qual? Desses ímpios, desses que mentem, desses que distorcem a palavra de Deus, desses que querem fazer você acreditar nas mentiras que não são aqueles fundamentos que o Senhor já colocou desde a eternidade e para sempre. Aleluia! Os ímpios, eles andam altivos por toda parte. Ó, como nós somos poderosos. Olha como nós estamos aí, estamos mentindo, estamos manipulando, estamos inventando verdades e nós estamos nos saindo bem. Olha como a gente está se dando bem. Eles dizem, eles andam altivos, né? Por toda parte. Quando a corrupção é exaltada entre os homens, parece que estão bem, né? Parece que estão em segurança, mas quando o Senhor se levantar do teu santo monte, quando o Senhor voltar para julgar essa terra, o que vai acontecer com eles é uma coisa tão terrível que nem por um minuto, nem por um segundo da sua vida você deveria invejá-los pelo que eles aparentemente possuem, por aquilo que eles têm. Não tenha inveja do ímpio, seja fiel ao Senhor, busque ao Senhor, busque estar ao lado desse exército do Senhor, porque só assim você estará seguro. Tudo mais vai passar, porque tudo vai passar. A vida é só vaidade, a vida é muito curta. Quando você abre os olhos, ela já acabou. Mas quando você está firmado na palavra de Deus, você descobre que verdadeiramente essa palavra tem poder. Por isso você tem que estar firmado nela. Aleluia! Eu gostei muito desse salmo que está focado na importância da palavra, porque quem é a palavra? A palavra viva, a palavra eficaz, a palavra revelada, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Nada mais é do que o Senhor Jesus. Ele é a palavra, ele é o verbo encarnado, é o verbo que se fez carne, se manifestou entre nós, andou entre nós, se fez homem para conhecer as nossas dores, para conhecer as nossas misérias. Ele se igualou a nós e ele foi até a morte por nós. E que morte, hein? Morte de cruz. E ele nos deixa um exemplo para que nós possamos ser iguais a ele, semelhantes a ele. Filipenses 2:5, a partir do 5, se não me engano, fala sobre isso, né? Que nós temos que ser imitadores de Jesus, que sendo o que ele é, sendo Deus, porque ele é Deus,
Ele sendo Deus, ele não se exaltou, ele não tomou para si essa honra de ser Deus, mas ele se humilhou, ele foi servo, ele não se exaltou e ele morreu uma morte horrível. Por isso, o próprio Deus o exaltou soberanamente e deu a ele um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia. E toda língua confesse, ó, sua língua vai confessar um dia que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você vai confessar isso para a sua condenação ou para a sua salvação, eu não sei. Eu espero que seja para a sua salvação, mas que você vai confessar isso, com certeza você vai. E que o seu joelho, se ainda não se dobrou, vai dobrar? Ah, também vai. Mas não espere o dia do Senhor para fazer isso, porque se você esperar o grande dia do Senhor para fazer isso, certamente não haverá mais tempo para você e você será condenado junto com todos aqueles que não confessam e que não dobram os seus joelhos ao Senhor Jesus. Aleluia! Que você aprenda a usar essa palavra como uma ferramenta diária na sua vida, que você possa aprender com essa palavra cada dia, e não só conhecer essa palavra, como eu falei, que eu não quero só conhecer, mas viver e morrer se precisar, se necessário for, pela verdade. Jesus Cristo é a verdade. Amém? Um abraço em Cristo Jesus. Se você gostou, deixa seu like e compartilha com as pessoas que você ama, e nós estamos aqui de volta. Em nome de Jesus, fazendo um salmo por dia. Agora falta um pouco, só 148, sei lá. Deixa eu fazer a conta, depois eu falo direitinho. Mas eu ainda estou no 12, tem muitos salmos pela frente, mas são lindos, né? Então, vale a pena uma meditação dessa por dia. Aleluia! Um abraço em Cristo Jesus, que o Senhor os proteja, os guarde, os livre da mentira dos homens ímpios que estão nessa terra, e que Ele te guarde na rocha que é o Senhor Jesus. Amém? Um abraço e até amanhã, se o Senhor assim o permitir. Amém?